Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém. Quantos estão alegres de estarem na casa do Senhor nessa noite? O Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Convido a igreja para ficar de pé, para nós fazermos a leitura em Filipenses capítulo 4. O Senhor falou no meu coração essa semana, me fez lembrar muito desse versículo, onde Paulo, ao escrever aos Filipenses, ele faz um chamado à alegria à igreja que estava em Filipos. Vamos ler apenas o versículo 4, irmãos. No telão fala regozijai-vos, mas na minha Bíblia diz: alegrai-vos sempre no Senhor. E novamente vos afirmo, alegrai-vos. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por mais essa oportunidade de estarmos diante de Ti. Pai, a palavra é Tua. Fale aos nossos corações de acordo com aquilo que Tu queres, Senhor. De acordo com a Tua vontade, Jesus. Que nós venhamos sair daqui edificados, transformados e principalmente que a Tua palavra brote em nosso coração. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo eu oro. Amém. Podem-vos assentar? Irmãos, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu até fiquei pensando, Senhor, falar de alegria num tempo como esse que nós temos vivido, tempos difíceis, tempo muitas vezes de luto, tempos de dificuldades, tempos de incerteza, mas o Senhor continuou falando ao meu coração nesse versículo que Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor, e novamente vos afirmo, alegrai-vos. Paulo aqui escreve a uma igreja que sofria junto com ele. Paulo aqui preso, os estudiosos afirmam que eles estavam presos em Roma, escreve à igreja de Filipos que eles tinham que ter alegria mesmo estando em tempos de perseguição, mesmo estando em tempos difíceis. E nós bem sabemos que se tem uma pessoa que poderia nos falar para nos alegrarmos em tempos difíceis, essa pessoa seria Paulo. Porque Paulo tinha passado por todo tipo de privação na vida dele, durante o ministério dele aqui na terra. Desde que Paulo começou, ele passou por perseguições, ele passou por privações, ele passou por prisões, era chicoteado, era expulso das cidades onde ele pregava. Paulo passou por momentos muito difíceis. E mesmo assim, quando ele escreve aos Filipenses, ele sempre fala: alegrai-vos. Alegria é um estado de viva satisfação, é um estado de vivo contentamento, de júbilo. E Paulo diz que nós devemos ter esse estado de contentamento no Senhor. Aí agora os irmãos podem me perguntar, mas como que Paulo diz para a gente se alegrar? Por que nos alegrarmos no Senhor? Paulo tinha 3 certezas na vida dele. E a primeira delas era que Deus estava no controle de toda a situação. Se tem uma certeza que nós podemos ter, apesar de vivermos em um mundo de incerteza, é que Deus está no controle. Independentemente de qualquer coisa, queridos, o Senhor está no controle. Quando nós voltamos um pouquinho na carta aos Filipenses, no capítulo 1, o versículo 12, o versículo 13, Paulo nos diz assim: desejo, portanto, irmãos, que saibais que tudo o que me aconteceu, ao contrário, serviu para o progresso do Evangelho, de tal maneira a ficar evidente para toda a guarda do palácio e para todos os demais, que é por causa de Cristo que eu estou na prisão. Paulo diz: eu estou preso, mas isso só está servindo para o aumento da pregação do Evangelho. Paulo via que independentemente se ele estava na prisão, em uma situação de privação, Deus estava no controle. E Ele ainda está. Independentemente do que nós passamos, querido, o Senhor está no controle. Nada do que acontece nas nossas vidas pega Deus de surpresa. Vocês já pararam para imaginar isso? Nada do que nos acontece é surpresa para o Senhor. O nosso amanhã já está escrito antes da gente ter nascido. Nada do que nos acontece é surpresa para Deus. Muitas das vezes nós achamos isso. Nós falamos assim: mas o Senhor não viu o que ia acontecer? Nada disso pega Deus de surpresa.
Paulo sabia tanto que as coisas cooperavam para o bem da vida dele, que ele escreve lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo entendia que tudo aquilo que ele passava no decorrer da vida dele aqui na terra, cooperava para o bem dele. E aí lá no versículo 14 ele fala assim, que os irmãos em sua maioria, motivados no Senhor por minhas algemas, ousam pregar com mais coragem e determinação a palavra de Deus. A prisão de Paulo encorajava os irmãos. Queridos, em tempos que nós estamos vivendo, como tem sido a nossa confiança em Deus? Será que nós temos colocado na nossa mente que Ele está no controle dessa situação? Ou será que nós pensamos que uma pandemia dessa pegou Deus de surpresa? Nada do que nos acontece pega o Senhor de surpresa. Ele estava no controle da vida de Paulo e está no controle das nossas vidas. Nada do que acontece pode pegar o Senhor de surpresa. E isso já bastaria para nós nos alegrarmos. Se tem um Deus que é grande, que é soberano e que tem o controle de todas as coisas e que cuida de nossas vidas, alegremo-nos no Senhor. A alegria, queridos, não é você esquecer dos seus problemas. A alegria, quando Paulo está dizendo para nos alegrarmos, não é que Deus vai resolver o seu problema de imediato, não é isso. Paulo está te incentivando a alegrar independentemente dos problemas que te acontecem. Porque quando nós estamos passando por um problema, que nós colocamos na nossa mente que o Senhor está no controle, Ele está, e isso já basta. A segunda coisa que Paulo nos ensina, nesse alegrarmos, se tem uma coisa que nós devemos crer, é que o Senhor ainda está no trono. Isaías 6, capítulo 1. Nós vamos ler. Quando Isaías está passando por um problema, Judá tinha sido governado 52 anos pelo rei Uzias, que tinha sido um rei justo e piedoso, apesar dos problemas que ele enfrentou. E aí esse rei morre, e Judá está de luto. Isaías capítulo 6, ele diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias. Nós vemos aqui Isaías vendo a situação de luto que o povo de Judá enfrentava. Era luto, queridos. Era tristeza. Era um tempo de incerteza. Mas Isaías não para por aí. Ele diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e supremo trono. Sabe o que quer dizer isso? É luto, é tristeza, é incerteza, mas Ele ainda está no trono. É isso que Isaías está dizendo. Ele ainda está no trono. O Senhor não foi deposto do controle do universo. O Senhor ainda está no trono. A soberania ainda é dele. Ele ainda está no trono. Quando nós entendemos isso, querido, nós conseguimos nos alegrar independentemente da situação de luto, independentemente da situação de tristeza, independentemente da situação de dúvida, de incerteza que muitas vezes nos assola em um tempo como esse. Devemos crer e entender que há um Deus que ainda está no trono. E glória a Deus por isso. Aleluia. Ele está no controle de todas as coisas. Ele ainda está assentado sobre um alto e sublime trono. Aleluia. É isso que Isaías está dizendo. Ele ainda está no trono. O Senhor não foi deposto. Muitas vezes nós passamos por problemas, nós passamos por dificuldades e às vezes com o decorrer do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, nós às vezes esquecemos de crer que Deus está lá, queridos. Deus está no controle. Ele ainda tem o governo sobre todas as coisas, porque é isso que quer dizer que Ele ainda está sentado no trono. Os nossos governantes podem estar desorientados. Os nossos presidentes podem estar passando por situações difíceis que até mesmo nos fazem duvidar de um futuro próspero para o nosso país. Mas Deus ainda está no trono.
O nosso problema é que muitas das vezes nós olhamos para o natural, para aquilo que está à nossa frente, para aquilo que nós podemos ver, né? E não utilizamos da nossa fé. Ele ainda está no trono. O Senhor não foi tirado do trono, aleluia. Nosso tempo de luto, ele não pega Deus de surpresa. E a terceira coisa que eu queria deixar com os irmãos é que Ele é o Criador de todas as coisas. E acima de tudo, Ele é Deus soberano. Paulo entende isso. Paulo entende que a soberania pertence a Deus. Que Ele é soberano sobre tudo e todas as coisas. Em Colossenses, eu gostaria que os irmãos abrissem comigo para nós lermos. Na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículos 16 e 17, Paulo diz assim: porquanto nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele existe antes de tudo que há, e nele todas as coisas subsistem. Sabe o que quer dizer isso? O mundo atual, tudo que acontece, sendo coisas naturais e sobrenaturais, visíveis ou invisíveis, que há ou que ainda haverão, tem um Deus que as criou. Um Deus que as controla. Nada, queridos, que acontece no mundo pega Deus de surpresa. Paulo diz governos e poderes, coisas invisíveis e coisas visíveis. Ele é antes de tudo. Ele já era, Ele é e Ele será sempre. Nosso Deus é soberano sobre tudo e todas as coisas, por isso alegrem-se. É isso que Paulo está querendo dizer. Alegrem-se porque Ele tem um controle de todas as coisas. Alegrem-se porque Ele ainda está no trono. E alegrem-se porque Ele é Deus soberano. Essa semana eu estava conversando com a Giller sobre um capítulo de Jó. Jó capítulo 38, onde Deus conversa com Jó a respeito de tudo que Jó estava passando. E eu acredito, eu posso até imaginar isso, que às vezes Jó, na sua humanidade mesmo, ele pode ter tido pensamentos do tipo: será que Deus não está? Será que isso pegou Deus de surpresa? E o Senhor vira para Jó, lá em Jó, no capítulo 38, que eu gostaria que vocês lessem comigo. Jó capítulo 38. Os versículos 4. A partir do versículo 3. Depois que todos os amigos de Jó falam, depois que Jó conversa com os amigos dele, o Senhor Deus aparece. Isso aqui é uma teofania. O próprio Deus aparece no meio de um tufão e indaga: quem é este que busca turvar os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Versículo 3. Agora, pois, prepara-te como homem, porquanto eu te questionarei e tu me responderás. Onde estavas tu quando eu lançava os alicerces da terra? Conta-me se é que tens verdadeiro entendimento. Quem determinou os limites das dimensões da terra? Talvez tenha essa resposta. Ou quem estendeu sobre a face da terra o cordel, a linha de medir? E quanto aos seus fundamentos, sobre o que foram assentados? E quem colocou a angular, a pedra fundamental? Nós conseguimos responder essa resposta? Nós conseguimos responder essa pergunta que Deus fez a Jó? Se nós nos atentarmos à nossa pequenez, à nossa humanidade, sim. Nós podemos olhar e dizer como Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive. É isso que Jó vê lá no capítulo 39. O Senhor Deus pergunta para Jó tudo isso e Jó responde: eu sei que o meu Redentor vive. E nenhum dos seus planos podem ser impedidos. Isso é muito lindo, querido, sabe por quê? Porque Deus estava querendo dizer para Jó: você acha que isso aí que aconteceu na sua vida não fui eu que permiti? Você acha que isso que aconteceu na sua vida me pegou de surpresa? Eu estava quando a terra foi criada e você onde você estava. Os dias de Jó já haviam sido contados e escritos. E é isso que Deus está querendo dizer para ele. Onde você estava, Jó, quando a terra foi criada?
Aleluia. Nós precisamos entender que o nosso Deus é soberano. Queridos, se nós parássemos pelo menos 1 minuto do nosso dia e olhássemos a natureza, porque a natureza é a maior prova viva da soberania de Deus sobre o ser humano. O céu, ou o passarinho cantando, é coisas pequenas que às vezes nós podemos pensar que são coisas bobas, mas que nos mostram a soberania de um Deus que está no controle de todas as coisas. Paulo sabia disso. Tanto é que esses versículos que ele escreve aos Colossenses é justamente isso. Ele é antes de tudo existir. É isso que Paulo está falando. Alegrai-vos sempre no Senhor, e outra vez vos digo, alegrai-vos. Ele está no controle. Ele ainda está no trono. E Ele é soberano sobre tudo e todas as coisas. Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz... Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Capítulo 13, versículo 8. O escritor aos Hebreus nos mostra que o nosso Deus é imutável. O mesmo Deus que falou com Jó lá atrás e que restaurou a vida de Jó. O mesmo Deus que livrou Paulo de tantas coisas e ao mesmo tempo estava com ele na hora do martírio, é o Deus que você serve aqui nesta noite. Ele é soberano. Ele é imutável. E o salmista no Salmo 102, verso 27, nos diz que ele é um Deus eterno. Apocalipse nos diz que ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. O que João estava querendo nos dizer isso? O Senhor sabia das coisas do início e sabia das coisas do fim. Ele é um Deus imutável, queridos, nós precisamos crer nisso. Paulo sabia falar de alegria porque ele cria na soberania de Deus. Paulo sabia falar de alegria mesmo passando por privações, porque ele cria que Deus estava no controle de toda a situação que ele passava. Se nós colocarmos esses 3 pontos nas nossas mentes nessa noite, nós entendemos o que Paulo está querendo dizer com alegrai-vos. Filipenses capítulo 4, no versículo 7. Nós conhecemos bem esse versículo, onde Paulo nos diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E lá no versículo 12 ele diz, sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em toda situação. Esteja eu bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando por privações. Tudo posso naquele que me fortalece. As privações de Paulo, ao invés de torná-lo um cristão amargo, ao invés de torná-lo um cristão murmurador, o tornou um cristão que sabia passar por todas as coisas naquele que o fortalecia. Paulo entendia qual era o segredo de viver alegre mesmo em meio a tantas situações horríveis. E sabe um profeta que nos diz isso? Jeremias. Jeremias era um profeta de um tempo em que Israel estava afundado, em que o povo do Senhor estava afundado na depravação da fé, na idolatria. Jeremias também viveu o tempo do luto em Judá. E aí nós vemos lá no capítulo 3 de Jeremias, um capítulo muito bonito da Bíblia que nós conhecemos. Capítulo 3 de Lamentações de Jeremias. Jeremias vivia um tempo sombrio em Judá e ele escreve no versículo 17: tirou-me a paz, esqueci-me até o que significa prosperidade. Por esse motivo exclamo, a minha força e alegria se esgotaram, como também tudo quanto esperava de Yahvé o Senhor. Recordo-me da minha aflição e do meu delírio, do meu profundo sofrimento e do meu pesar. Lembro-me de tudo isso e a minha alma desfalece dentro de mim. Jeremias foi chamado o profeta chorão. Ele escreveu Lamentações de Jeremias, que é um lamento muito profundo da tristeza que ele estava passando pelo povo de Deus se encontrar naquela situação. E se ele não conhecesse o segredo de estar alegre mesmo nesse tempo, ele pararia no versículo 20. Mas não. A partir do versículo 21 ele diz, contudo,
Quero lembrar do que pode me dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se plenamente a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Sendo assim, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele depositarei a minha esperança. Eis que o Senhor é bom e misericordioso para os que, com todos aqueles que nele esperam, confiantes, para com aqueles que o buscam. É muito bom aguardar confiante e em paz pelo socorro, a salvação que vem de Yahvé. Aleluia! Um profeta que conhecia viver em tempos sombrios. Um profeta que conhecia viver em tempos de luto. Ele diz: a minha porção é o Senhor. É nele quem eu deposito toda a minha confiança. É nele em quem eu espero. Queridos, nós não temos esperança em governantes da terra. Nós não temos esperança naquilo que é muito natural, que é muito terreno. A nossa esperança é o Senhor. Realmente, se nós formos ter que depositar a nossa esperança de alegria aqui na terra, nós não teremos alegria. Não teremos, queridos. Porque a alegria que o mundo oferece é muito passageiro. É muito terrena. É muito pequena diante daquela que Deus pode nos oferecer. Um povo, Jeremias estava no meio de um povo idólatra, de um povo que tinha todo tipo de coisas contra o Senhor. Ele lamenta, mas ao mesmo tempo ele diz: a minha alegria está nele. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Aleluia. Jeremias depositava a confiança dele no Senhor. Nós não passamos por nada nas nossas vidas que escape a Deus. Nada, queridos. O seu luto não pegou Deus de surpresa. A sua angústia não pega Deus de surpresa. O seu desemprego não pega Deus de surpresa. A sua ansiedade não pega Deus de surpresa. Os problemas que você passa não pega Deus de surpresa. Nada que nós passamos na nossa vida escapa aos olhos do Senhor. Ele está no controle de todas as coisas. Ele é soberano e Ele ainda está no trono. Alegrai-vos no Senhor. E outra vez vos digo: alegrai-vos no Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me mocar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
coloque de pé. Vamos orar nessa noite. Aleluia. Louve. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide.